uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Senhor, e estando abençoa. por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. E enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Oh, grande Deus. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo ele com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, a mim, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e vos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco amou é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecado? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém, igreja? Amém. Estamos diante de um contexto aqui maravilhoso, aonde, segundo alguns historiadores, nos dizem que esse contexto estava próximo da morte de Cristo, estava no seu último ano de ministério. Jesus, nós sabemos que ele começou o seu ministério com 30 anos e com 33 anos ele findou o seu ministério. Pois bem, no último ano, quando estava chegando a quinta-feira em que Jesus Cristo iria subir o monte, em que Jesus Cristo instituiu a Páscoa, aleluia, quando estava próximo a essa quinta-feira, aconteceu este evento. Um homem, um fariseu, aleluia, junto com outros fariseus, se juntaram e começaram a planejar como é que eles matariam a Jesus Cristo. Meus amados, eu fui estudar sobre os fariseus e descobri que a palavra fariseu significa separados. Diga comigo, separados. Pois bem, separados porque eles se diziam ser separados. Eles diziam que eles não se misturavam com qualquer um. Eles se diziam e se denominavam como santarrões. E muito bem, os fariseus, eles eram continuadores da obra de Esdras. Quem foi Esdras? Esdras foi o homem que fez um grande avivamento através do ensino da palavra de Deus. O compromisso de Esdras era inteiramente e plenamente com a Santa Escritura de Deus. Esdras foi um homem usado, ele não só queria saber de estudar a Bíblia, mas ele também se preocupava em ensinar a Bíblia para o povo da sua época. E Esdras viveu um dos grandes avivamentos quando ele pregou a palavra do Senhor e o povo da sua época chorou. Foi o único momento na Bíblia em que um homem usado pelo poder de Deus pregou o Evangelho do Senhor, pregou a palavra de Deus e os seus ouvintes choraram e
que se arrependeram do seu pecado. E quando eu olho para a história de Esdras, quando eu olho para o avivamento que Esdras viveu, eu olho para o avivamento que está acontecendo nos dias de hoje e eu choro, irmão. Mas eu não choro de alegria, eu não choro porque eu estou me arrependendo, eu choro porque é balela, eu choro porque o povo de Deus está sendo enganado, eu choro porque muitos estão sendo ludibriados, muitos estão sendo levados por movimentos. Haja vista que se souber, eu não sou contrário a alguém falar línguas, não sou contrário a alguém pular na presença do Senhor baseado no poder de Deus, eu não sou contrário a alguém cair arrebatado pelo poder de Deus, mas hoje em dia virou uma monotonia, é só subir um irmão e começar a cantar um hino de fogo, de água, de unção, que o povo já está aí pulando. E se alguém sobe em cima do púlpito e não fala em línguas, mas está adorando ao Senhor de coração, alguém diz para ele, diz assim, olha aí, ó, essa mulher aí, ela não tem o poder de Deus. Sabe por quê? Só porque não está cantando um hino de fogo, só porque não está cantando um hino de unção, só porque não está cantando, olha, você vai sentar na mesa do rei, está adorando a Deus. E Deus nos diz nas Escrituras que Ele está procurando verdadeiros adoradores. Pode ser que essa palavra não é a palavra que você quer ouvir, mas é a palavra que Deus quer falar para você nessa noite. Aleluia. Então, quando eu olho para a história de Esdras, eu fico feliz, porque Esdras tinha compromisso com a palavra de Deus, com a justiça de Deus. Esdras estava preocupado em promover a glória de Deus. Mas nós vemos muitos cantores, muitos artistas pop procurando promover a sua glória, o seu nome. Eles não estão interessados em promover a glória de Deus. E aí, meus amados irmãos, baseado no caráter de Esdras, apareceu essa seita judaica, os fariseus, os separados. Na época de Jesus Cristo, estima-se o historiador Flávio Joséfo que havia 80 mil destes homens em Israel, os fariseus. E quando eles viram Jesus Cristo quebrando o protocolo, quando eles viram Jesus Cristo fazendo coisas que eles não faziam, eles ficaram com raiva. Eles começaram a arquitetar plano para humilhar a Jesus Cristo, eles começaram a arquitetar plano para matar a Jesus Cristo, mas Deus sempre livrava, porque Deus tinha uma hora em que Jesus Cristo, aleluia, iria morrer. Deus tinha uma hora em que Jesus Cristo iria ser pregado na cruz do Calvário. Eu quero dizer, eu não sei se estão planejando, aleluia, um plano para te jogar na cova, para te jogar na cadeia, para te jogar no buraco, mas eu quero dizer que esse plano está frustrado, porque Deus, Ele tem um chamado contigo nessa terra, e aquilo que Ele tem na tua vida vai se cumprir, querendo Satanás ou não querendo. Pois bem, meus amados, então, aleluia, Jesus, Ele começa a fazer coisas, porque os fariseus, eles eram tão santos, que eles não admitiam que uma mulher chegasse próxima a eles, eles não admitiam que uma mulher falasse na sinagoga, eles não admitiam que uma mulher, aleluia, andasse sozinha no meio da rua. Os fariseus não admitiam, aleluia, que a mulher fizesse nada. Na mente de um fariseu, uma mulher só servia para dar filhos ao seu esposo. Então uma mulher era muito desprezada e humilhada, o seu valor diante da sociedade de Israel era muito menor, aleluia. E aí, meus amados irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo uma mulher que a Bíblia, aleluia, Lucas usou a ênfase em chamá-la de pecadora. Alguns dizem que ela era uma prostituta, uma meretriz, ela vendia o corpo dela por dinheiro, e era uma mulher que era conhecida no seu bairro, conhecida na sua cidade, porque ela já havia deitado com muitos homens por dinheiro. Eu não sei se era necessidade ou até mesmo era um demônio que fazia com que ela vendesse o seu corpo, mas muitos conheciam aquela mulher como uma meretriz. Muitos não olhavam para ela de igual para igual, olhavam para ela como se estivesse olhando de cima para baixo, e Deus tinha um plano para fazer na vida daquela mulher. E aí, meus amados irmãos, ela ouviu falar que Jesus Cristo tratava as mulheres diferente. Se você olhar lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 8 e o versículo 3,
Você vai ver que algumas mulheres ricas ajudavam Jesus com as suas posses. Você vai ver ali mulheres de políticos que ajudavam a Jesus Cristo. Você vai ver mulheres que andavam próximo de Jesus Cristo. Você vai ver que na multidão onde Jesus estava, sempre havia mulher. Sabe por quê? Porque no reino de Deus não há acepção. No reino de Deus, aleluia, Ele não escolhe somente homens, Ele não escolhe somente quem tem dinheiro, somente loiro, de olhos azuis. Deus escolhe negro, Deus escolhe, aleluia,